Olá, segundo ano, tudo bem com vocês? E daí, como está indo? Como está indo as atividades, o simulado? Tenho notado que vocês têm, ó, caprichado, ok? Hoje a nota já estará do simulado anterior, tá bom? Lá na aula de ontem vocês vão conseguir conferir. E hoje eu quero a dedicação para o simulado de história. Você já descansou? Já tirou um tempinho para você? Já tirou um tempinho para você tomar aquela água gostosa, para você ir ao banheiro, ok? Então, está pronto? Então, venha comigo para essa revisão da disciplina de história. Para isso, você vai abrir o seu livro de história lá na página 60, ok? Então, a nossa revisão de história vai lá para a página 60. Diz assim: Escola de Outros Tempos, é o capítulo 9, ok? Olha só, transformações ao longo do tempo. Primeira coisa que nós devemos é prestar agora é atenção. Cuidado que a professora Aline gosta de colocar, olha só, pegadinha no simulado. Vamos lá? Olha só. Durante muito tempo era costume os pais e as pessoas mais velhas da família ensinarem às crianças o que era necessário e importante sobre a vida. Na Grécia Antiga, cerca de 2.500 anos atrás, somente os meninos frequentavam a escola, que era uma espécie de reunião de filhos das famílias ricas com um mestre que transmitia vários conhecimentos, como a escrita, a leitura, ciências naturais, cálculos, astronomia, etc. Somente no século passado, por volta do ano 1900 em diante, é que a escola passou a ser frequentada por meninos e meninos. Atualmente, ela é obrigatória a todas as crianças, ok? Então, olha só, a primeira questão aí já está a primeira questão não. O primeiro momento, o primeiro texto, ele já traz uma informação muito importante, ok? Que com o decorrer do tempo, as escolas tiveram uma transformação. Porém, lá na Grécia Antiga, antigamente, somente os meninos poderiam frequentar a escola. As aulas eram uma espécie de reunião entre filhos de famílias ricas e os mestres. E qual eram os meninos? Os meninos que iam para escolas, ok? O mestre, ele sempre ensinou os conteúdos de escrita, ciências, cálculos, astronomia, ok? Etc. Então, essas são questões verdadeiras, nós temos que tomar cuidado, porque se a professora colocou incorreta, é porque a professora quer ouvir aquilo que não faz parte dessa explicação que a professora está dando, ok? Muito bem. Agora, vamos para o próximo texto. Um pouquinho mais para a gente entender a escola, uma escola antiga também. E é a educação escolar na Roma Antiga. Vamos lá? Olha só. Se você fosse, eu vou ler no meu livro, ok? Se você fosse uma criança na Roma Antiga, cerca de 2.000 anos atrás, na região onde fica a Itália, só receberia educação se fosse filho de família rica. Se os pais fossem pobres, não poderiam pagar a escola. O menino teria que trabalhar e seria analfabeto, como a maioria dos romanos da época. As aulas aconteceriam pela manhã. Olha só, o aluno de família rica, ele aprenderia a ler e a escrever em latim e grego, e nas aulas de matemática usaria numerais romanos. As meninas já tinham uma educação diferenciada dos meninos. Elas eram educadas pelas mães, ok? Então, elas não tinham professora, assim, não tinha professora na educação regular como nós temos. Quem ensinava, quem tinha toda essa responsabilidade, esse compromisso, era sua mãe, ok? E esta, olha só, ensinavam os deveres domésticos a fim de prepará-las para o casamento. Então, era a responsabilidade da mãe ensinar as filhas as ações domésticas para que ela fosse uma boa esposa, preparasse para ter um bom casamento,
ok? Então, essa informação, olha só, ela é importante na hora do simulado, ok? O povo brasileiro, assim como a maioria das pessoas da América Latina, é descendente da cultura latina, dos antigos romanos. Por isso, as palavras de língua portuguesa sempre parecem com as palavras, as antigas palavras latinas, ok? Então, olha outra informação importante sobre também o ensino romano. Então, na época, não existia ensino público e privado, ok? Lá na época das escolas romanas não existia ensino público e privado, era ensinado sim a língua estrangeira, ok? Ensino de matemática, não havia classes mistas, então era voltada somente para os meninos ricos, as meninas, como nós vimos, estudava com as mães em casa, na verdade não estudava, aprendia somente os deveres domésticos, ok? Não eram todas as crianças que tinham direito de ir para a escola, ok? E era responsabilidade das mães ensinar os deveres domésticos, ok? Então, estes são os modelos da escola romana antiga, tudo bem? Ótimo. Aqui eu quero que vocês visualizem algo bem importante. Professora, essa imagem se refere à escola, olha, o ensino na década de 1930, que é um estilo mais militar, depois de 1960, que é algo mais social, e depois na década de 2010, que já é um ensino mais... o estilo do 2010 já é algo mais esportivo, ok? Professora, e o que essas imagens representam? Por que tem as décadas demonstrando e são diferentes? Isso demonstra que as escolas são de diferentes tempos, ou melhor, as escolas elas passaram por transformações no decorrer deste tempo. Então, são escolas de diferentes tempos. A escola de 1930 era diferente da escola de 1960, e as duas eram diferentes da década de 2010. A escola é mais atual, ok? E professora, quais são os exemplos? Aqui na primeira, que é a década de 1930, a gente vai perceber o quê? Que os uniformes, eles eram mais estilo militar. Quem que frequentava as escolas de 1930? Era os meninos que frequentavam a escola neste período, e a educação era mais rígida, era mais rigorosa, ok? Então, não era tão confortável como agora em relação aos seus uniformes. Já em 1960, a gente já percebe um uniforme social, com gravata, camisa e saia para as meninas, gravata, camisa e bermuda para os meninos, ok? Aqui também era alguns uniformes mais tradicionais, ok? E hoje ainda a gente pode encontrar escolas que não exigem o uso de uniforme, mas naquela época era totalmente obrigatório, ok? Para as salas de aula. Professor, e as salas de aula? Aqui as meninas já frequentavam também a escola, elas tinham algumas disciplinas diferenciadas, mas elas já frequentavam a escola. Tudo bem, pessoal? Conseguiram entender? Professora, e estes uniformes eram confortáveis? Não eram confortáveis. Algumas crianças o uniforme pareciam até os adultos em miniaturas. Eles eram mais cobrados também em relação aos seus uniformes. Então, eles lembravam bastante a roupa dos adultos, ok? Já mais confortável é agora, depois da década de 2010, onde os alunos eles tiveram mais facilidade para jogos, os uniformes são bem mais esportivos, a criança ela consegue se movimentar com facilidade, ok? Hoje, o comportamento das crianças é um pouco mais liberal que antigamente. Antigamente era bem mais rigoroso e hoje as meninas frequentam as escolas, assim como os meninos. Somente
agora, nos tempos de 2010, da década de 2010, que o ensino, ele tornou-se obrigatório para todas as crianças, ou seja, todas as crianças têm direito de ir à escola. Antigamente não tinha essa obrigação, mas nesta última década e na atualidade, a gente precisa, todas as crianças, elas têm que ir para a escola, ou seja, para um ensino público, ou seja, para um ensino privado, uma escola particular, mas todos eles precisam ir para a escola, ok? Conseguimos entender? Ótimo! Agora a gente vai para mais uma informação. Aqui, olha só, objetos escolares. Os objetos escolares, antigamente, eles representam também objetos escolares da atualidade, porém eles sofreram alterações, eles foram modificados com o decorrer do tempo. Quero chamar a atenção de vocês para o quadro, ok? Observe que o quadro é conhecido como quadro negro, ele era um quadro negro é um quadro que se utilizava com giz, né? Então tinha um pouco mais de pó, a gente ainda encontra alguns espaços que utilizam deste quadro, mas hoje a maioria eles já foram descartados. As malas também era a bolsa dos estudantes, né? Hoje a mala ela foi substituída por mochilas mais confortáveis, bolsas de carrinhos, né? Então já houve uma transformação. E a régua? Olha só, a régua também era uma régua de madeira, não era assim. Algumas eram mais pesadas, diferente das réguas atuais, ok? Então, são alguns elementos que eles eram daquela época, houve uma transformação e hoje, né, a gente utiliza os mesmos materiais, mas de forma bem mais diferente, com mais recursos tecnológicos, ok? Muito bem. Todos eles continuam sendo necessários, mas mudaram de formato e a função com o passar do tempo. Aqui nós estamos observando dois tipos de documentos. Então, um documento é a lembrança escolar de 1962, ok? E o outro refere-se ao histórico escolar. A gente consegue perceber as notas, parecer da escola. Então, é referente ao histórico escolar dos dias atuais, ok? São documentos que foram transformados, mas também é possível perceber de outra forma no nosso meio, na nossa atualidade, ok? Agora, para a gente terminar, lembra que vocês fizeram uma pesquisa com seus familiares, fizeram até a questão da linha do tempo, sabendo como era a escola no tempo dos avós, dos pais e também no tempo de vocês? O que os avós gostavam, o que os pais gostavam, o que vocês gostam? Lembram dessa atividade? Pois é, agora uma dica para você antes de ir para o simulado. Anote num pedaço de papel ou no seu caderno quais, assim, dentre as informações que vocês receberam sobre os familiares. Alguns deles estudaram nas escolas de antigamente. Você vai anotar uma descoberta interessante da época. Professor, é um evento, é uma comemoração, é algo que tinha naquela época que não tem mais. Então, você vai, olha só, você vai dizer, olha, a escola era assim naquela época, o aluno não poderia fazer isso. Então, você vai observar uma informação que chamou sua atenção nessa pesquisa, contada pelo seu pai ou pelos seus avós, e você vai anotar, ok? Porque você vai precisar desta informação lá no seu simulado. Se você já está pronto, se você já entendeu esta aula, então é momento de você voltar para o seu roteiro, ok? Agora é momento de você voltar para o seu roteiro e vir comigo para o simular, tá bom? Se você precisar de alguma coisa, me chame. Beijo e bom simulado a você.